Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios e estou hoje falando de um lugar diferente. Quem é que sabe onde é que eu estou? Eu não estou no Rio Grande do Sul. Quem chuta aí? Escreva aí no chat. Daqui a pouquinho eu vou dizer onde é que eu estou, viu? Mas não poderia deixar de estar com vocês nesta ocasião. Eu estou de férias com a minha família, mas o nosso compromisso com o Senhor e com você não nos permite deixar de ter esse estudo nesta tarde, chamada Tarde das Mulheres. Então, desde já recebo o nosso abracinho, o último programa do ano. E aí? Você já parou para pensar na riqueza que Deus nos concedeu, no privilégio que Ele nos deu de poder passarmos o ano inteiro, pelo menos uma vez por semana, estudando sobre temas específicos da Palavra de Deus que certamente trouxe edificação para a sua vida. Eu imagino que você não esteja do mesmo tamanho na sua vida espiritual, assim como quando nós iniciamos esse ano. Na verdade, eu pelo menos percebo que aprendi mais sobre a Palavra de Deus. E a Tarde das Mulheres tem essa proposta, fazer você se deleitar diante da Palavra de Deus, observar os preceitos bíblicos para que você seja uma mulher segundo o coração de Deus, para que você seja de fato uma mulher diferente. Então, antes da gente continuar na nossa série, porque nós já estudamos vários temas e estamos na mesma série, né? Ainda, nós queremos lhe deixar alguns convites especiais, tá? Nós queremos convidar você, para você se organizar, o ano está findando, mas nós temos um convite muito especial para você e sua família, que vai ser só no final de setembro do ano que vem, 2024, lá na Serra Gaúcha, um espaço lindo, uma cidade maravilhosa, mas principalmente com um tema específico que há de falar ao seu coração sobre a vida conjugal. Então você que é casada é o nosso convidado. Nós já temos vários inscritos, as inscrições são limitadas, você não pode perder essa oportunidade. Venha comemorar conosco o seu casamento, o ano de aniversário, quem sabe, né? Ainda que você esteja no iniciozinho dessa vida conjugal ou já completando 25 anos, bodas de prata, quem sabe bodas de ouro, ou quem sabe até mais, você é o nosso convidado. Se você deseja estar conosco no último final de semana de setembro de 2024 na Serra Gaúcha, como palestrantes nós teremos o Reverendo Daniel e eu mesmo estaremos tratando sobre áreas específicas do casamento, mas nós teremos tempo para lazer, para descanso, para conhecer um novo local, então você não pode ficar de fora. Faça contato pelo telefone 051 9 81 11 9571. Vai ser uma grata satisfação ter você conosco nesta ocasião. Outra coisa antes da gente começar o nosso estudo. Olha aqui, você não pode ficar ou pelo menos iniciar o ano sem fazer a sua caminhada bíblica. A Bíblia da Caminhada Bíblica está ainda melhor. Ela acabou de chegar, está fresquinha e você não pode começar o ano sem ter essa leitura diária da Palavra de Deus. Veja bem, a letra está gigante, as vantagens dela, né? Ela está com a Bíblia normal na frente, a caminhada após ela, toda douradinha, a sua capa aqui, as suas bordas, na verdade, né? E ela veio com índice nessa nova tiragem agora, a Sociedade Bíblica mandou ela já com índice, para facilitar aqueles que estarão recebendo de presente, né, da sua mão aí, você que vai estar presenteando pessoas que nunca teve contato com a Bíblia, não sabe onde é que ficam os livros, fica meio perdido. Então agora ela tem um índice também, é mais uma novidade da Bíblia, da Caminhada Bíblica, que você não pode deixar de adquirir. Aliás, você não pode começar o ano com essa meta principal de crescer espiritualmente. E ninguém cresce espiritualmente sem um alimento diário, sem uma vida de piedade. Caminhada Bíblica. Nós queremos começar juntas a leitura da Bíblia. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, de cristã,
Mas a minha pergunta é, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira durante o ano? Vamos lá? Vamos fazer essa meta juntas durante esse ano? Nós já estaremos iniciando agora no comecinho de janeiro, mas dá tempo, se você ainda não adquiriu, você faça o seu pedido, que nós encaminharemos para você. Quando chegar aí, você corre um pouquinho mais e nos acompanha, tá bom? Faça contato pelo telefone 051 9 81 11 9571. Desafie a sua família, as mulheres da sua igreja, as famílias da sua igreja, a sua vizinhança, a ler a Bíblia inteira. Tenho certeza que vai ser uma grande riqueza, tanto para você como para aqueles que também estarão nessa bendita caminhada. Então fica aqui os nossos incentivos, os nossos convites especiais. Ó, os passarinhos me seguem, tá vendo? Tá dando para vocês ouvirem daí o canto dos pássaros? Fica aí o nosso convite especial, porque nós queremos nos tornar mais parecidas com Cristo Jesus. Esse é um legado que ninguém nos tira. Nós todas deixamos legado, nossa vida é curtinha e eu pergunto sempre para você, qual é o legado espiritual que você vai deixar? Não tem como deixar legado espiritual sem saber o que Deus diz sobre ele. Nós não temos como obedecer, já entrando no nosso tema de hoje, sujeitando o nosso coração a obedecer, é o tema da nossa série Ídolos do Coração, tema de hoje. Não tem como obedecer sem saber quem é Deus. Como é que você vai obedecer se você não sabe nem quem Ele é? Então, o primeiro passo, o primeiro engatinhar é saber, é começar com a leitura. E não simplesmente uma leitura, mas ler de câmera lenta, não é? Pensando de fato em cada texto, com uma mensagem cristocêntrica, uma ajuda, um auxílio maravilhoso que Deus nos deu através do seu servo Daniel Alves, que nos traz a explicação de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis 1 até o último capítulo do Apocalipse. Então, vem comigo que nós queremos seguir o ano 2024 lendo a Bíblia toda durante o ano. Para quem começou lá de quando nós iniciamos, esse ano 2024 vai ser a 9ª caminhada bíblica, ou seja, a 9ª vez que nós lemos a Bíblia inteira durante o ano. Olha que maravilha! Não fica triste se você vai começar pela primeira vez. O que importa é começar, tá certo? Qualquer dúvida, eu já deixei aí o contato, você pode fazer que nós teremos a grata satisfação. Não pense só em você. Transmita, se você desejar ter o vídeo de como que é essa Bíblia, como que para você divulgar em outros locais, me peça nesse mesmo contato que eu encaminharei para você, porque nós queremos ver o nosso Brasil diferente, o nosso Brasil vai ser diferente quando nós soubermos quem é o nosso Deus, porque a Bíblia diz, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Vamos lá para o nosso estudo então de hoje? Descobriu onde é que eu estou? Descobriu? Eu estou na minha amada capital, aqui em Salvador, na Bahia. Então um abraço especial para vocês. Findando as minhas férias, vim dar uma descansada com a minha família. Estive ali em Campo Formoso, na nossa amada cidade, na nossa amada igreja de origem, onde os nossos pais moram, minhas irmãs. Um abracinho especial para vocês, porque foi maravilhoso estar com vocês. Foi renovador, revigorador. E nós temos somente que agradecer ao Senhor. Então, para você que ficou curiosa, eu estou em Salvador, na Bahia, agora não tomando chimarrão, mas tomando, ó, sabe o quê? Água de coco. É isso que Deus faz, né? Nos tira daqui, coloca ali, mas onde nós estivermos, nós queremos servir ao nosso amado Deus. Pois bem, vamos então atentar aqui, agora trazer a nossa atenção para o nosso estudo de hoje, certo? Nosso estudo de hoje é sujeitando o seu coração para obedecer. Meninas, uma das coisas mais difíceis que nós temos é obedecer, não é? O texto de Salmo 25:12 nos diz assim, quem é o homem que teme ao Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Não existe obediência se não estiver amor junto. Quem ama, obedece. Isso é uma afirmação, isso é uma frase que você tem que guardar no seu coração. A gente não obedece simplesmente por obedecer, a gente obedece porque ama. E quem ama, cuida. Então a gente precisa voltar os nossos olhos para as Sagradas Escrituras e observar aonde nós estamos falhando. Nós estamos no último estudo deste ano 2023. É hora de você fazer uma avaliação sobre a sua vida,
ter uma introspecção, parar de olhar a vida dos outros e olhar a sua. Perceba se você cresceu, perceba se você amadureceu, perceba se você não saiu do lugar. Há esperança para mim e para você. Nós temos alguns personagens bíblicos que surpreenderam a Jesus. Maria de Betânia foi uma delas. Lembra de quando ela... Eu já tenho um estudo em uma das minhas séries aí, inteirinho sobre ela, quando ela juntou todos os seus recursos e como prova de obediência e de amor, ungiu o Senhor com óleo de puro nardo, nardo puro, caríssimo, o equivalente a um ano inteiro de trabalho. Ela tinha um coração contente, agradecido ao Senhor, ela queria demonstrar de alguma forma. Como é que você tem demonstrado obediência e amor ao nosso Mestre? Às vezes a gente fala tanto que ama, mas parece que os anos vão se passando e a nossa vida é muito curta, amada mulher, e a gente não percebe mudança em nós. Então está na hora da gente parar um pouquinho, avaliar, refletir e pedir ao Senhor que mude a nossa vida, não é verdade? Jesus, inclusive, declarou quando Maria também, a história de Marta e Maria, quando Maria também escolheu a melhor parte. Nós não podemos sempre ficar na pior parte. Chega uma hora, minha amada mulher, que nós precisamos tomar uma decisão. E o nosso desejo é que eu e você escolhamos a boa parte. Qual é a boa parte, Cíntia? Aquietar-se aos pés de Jesus. Você anda inquieta com muitas coisas. Você anda preocupada com muitas coisas. A Bíblia diz, não andeis ansiosos com nada desta vida. Nada desta vida. Nada deve tirar a nossa paz, roubar o nosso foco. Vejam bem, de acordo com o Catecismo Maior de Westminster, uma das exigências do primeiro mandamento consiste em glorificar a Deus ao escolhê-lo. A gente sabe que doutrinariamente ou teologicamente é Deus quem vem até nós, é Deus quem nos escolhe, nós não temos condição nenhuma de nos achegar a Ele, não é verdade? O nosso coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, mas a partir do momento que ele vem ao nosso encontro, que ele nos busca, que ele nos regenera, que ele nos escolhe, a partir daí ele faz com que nós venhamos a nascer de novo. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E a partir daí a gente precisa fazer não apenas escolhas boas, mas as melhores escolhas. E as melhores escolhas serão sempre quando nós optarmos adorar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. A gente sabe, eu já vi com vocês, sobre a chamada volição, que é um nome diferente, né? Volição ou vontade é a parte do coração ou do ser interior que faz escolhas. Eu tenho uma série inteira aqui no nosso canal, quer dizer, o canal não é nosso ainda, o canal é da nossa igreja, IPB Canoas, chamada Decisões Acertadas. Ou seja, procure fazer decisões acertadas ou escolhas certas. Todos os dias eu e você precisamos fazer escolhas. O Natal já passou há poucos dias, não é? Você fez a escolha certa? Você escolheu adorar o Senhor, não apenas nesse dia, mas durante todos os dias do nosso ano? Sim, Natal é a cada dia do ano, quando Cristo nasce em nosso coração. Se Jesus nasceu no seu coração, a partir daí nós podemos comemorar, de fato, o verdadeiro sentido do Natal. A gente vê nos dias de hoje, por falar em Natal, filas e mais filas atrás de presentes, filas e mais filas buscando tantas outras coisas. E eu fico a me perguntar, e onde está a fila para ver Jesus? Onde está o verdadeiro sentido do Natal? Às vezes a gente está com o coração tão entulhado de tantas coisas. E é por isso que nós estamos tratando dessa série Ídolos do Coração. Você precisa rever a sua vida, você precisa perceber se de fato Jesus tem sido a prioridade da sua vida. E não fique triste se porventura a sua resposta for não, Jesus não tem sido a prioridade na minha vida. A tristeza seria se você não buscasse a Ele para mudar. Mas se você tem percebido que Ele não tem sido a prioridade na sua vida, faça um propósito com Ele, em oração aí na sua casa. Está chegando a virada do ano, é hora de virar a chave, não é? É hora de repensar. Não vale a pena guardar mágoas, não vale a pena continuar desagradando ao Senhor, mas vale a pena obedecer ao Senhor, sujeitar o nosso coração para obedecer. Obedecer nos vários desafios que eu e você enfrenta durante os dias da nossa vida. Todos os seres humanos, eu e você, é feito por vontades. Nós somos feitos por vontades, né?
E essa vontade está presente naturalmente no nosso coração. Inclusive, é através dessas vontades que nós revelamos quem nós somos. É através desse eu que a gente pode perceber quais são de fato as nossas prioridades. É através das minhas escolhas que eu posso demonstrar se de fato eu amo ou não a Deus. É através da minha forma de viver, da minha forma de agir, não é? Então, até mesmo o coração das crianças é revelado por suas escolhas. Provérbios capítulo 20, versículo 11 já nos informa sobre isso. Então, você pode perguntar, mas Cíntia, por que é que então a gente deseja, algumas pessoas desejam adorar a Deus, enquanto outras não estão nem aí para o Senhor, né? Ou recusam plenamente em poder assim fazer. Veja bem, as nossas escolhas, como eu falei para você, decide de fato o que nós vamos fazer. Você decide se vai acordar mais cedo, você decide se vai acompanhar a Tarde das Mulheres ou se você vai ficar vendo uma outra série no Netflix. São escolhas da nossa vida. Eu digo que as mulheres sábias vão poder aprender mais e acompanhar os nossos estudos, porque são voltados para as Escrituras, são estudos bíblicos que certamente vai nos trazer bastante crescimento espiritual. Então você decide se você vai ler a Bíblia, se você vai fazer a caminhada bíblica, ou se você vai ficar vendo Instagram, Facebook, ou vai ficar nas redes sociais, observando o status de todo mundo. Não! Chega, está na hora de nós fazermos a escolha certa. E essa volição segue os nossos pensamentos, os nossos desejos, os desejos ao escolher aquilo que nós imaginamos que não agradará ou não nos dará, pelo menos, maior probabilidade de felicidade ou de gratidão ao Senhor. E isso a gente vê quando a gente trata de escolhas, né? E nós falamos de escolhas para chegar em obediência. Escolha desde Adão. Observe que desde o início dos tempos, Deus presenteou a raça humana com a escolha, ou a escolha, ele presenteou a escolha para a humanidade, né? Temos diante de nós hoje a mesma escolha do jardim. Lá no início, o Senhor poderia ter dito, não vai comer disso e ponto final, mas Ele nos deixou. Ele presenteou a raça humana para que pudesse assim fazer as escolhas. E até os dias de hoje. E Ele disse, vocês vão dominar toda essa terra, lá no iniciozinho, em Gênesis, né, com Adão e Eva. Vocês podem comer de tudo, o paraíso está aqui, é de vocês, mas daquela árvore vocês não poderão comer. E o que é que o ser humano fez? Foi exatamente ouvindo a voz do grande enganador, da serpente, de Satanás, que também perturba a sua mente até os dias de hoje, fica colocando minhoca aí na sua cabeça, colocando vozes que você fica confusa, ou pelo menos você diz, parece que não é bem assim. Eu acho que eu não acredito mais nas promessas de Deus, porque não está dando certo as coisas para mim. Não, Deus continua sendo fiel. Muitas vezes o que nós colhemos é simplesmente o fruto de escolhas erradas. Escolha você adorar a Deus e glorificar o nome dele, ao invés de escolher as suas próprias vontades. O nosso grande problema é que o nosso coração é enganoso. Por isso que o nosso tema de hoje é sujeitando o nosso coração a obedecer. Ele não vai querer obedecer por si só. Nós precisamos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos, se nós quisermos glorificar o nosso Deus. Escolha então adorar e glorificar ao Senhor, ao invés de adorar a si mesmo. Você pode ser o seu maior ídolo do seu coração. Uma mulher totalmente egoísta, uma mulher totalmente egocêntrica, uma mulher totalmente amargurada, uma mulher que adora a si mesma. E nós não fomos feitas para a nossa própria adoração, nós somos feitas para a glória do nosso Deus. Então vejam, as mulheres ou os seres humanos, né, os cristãos de forma geral, recebem essa ordem de escolher o Senhor. Veja, Deuteronômio 30, 19, acompanhe na sua Bíblia. Portanto, escolhas a vida para que vivas. Isaías 56, 4 diz assim, escolhem as coisas que me agradam. Isso é para aquelas mulheres que já são servas do Senhor. Quais são as escolhas que você tem feito na vida, minha amada? Suas escolhas têm agradado ao Senhor? Você tem inclinado o seu coração para obedecer ao Senhor? Deus colocou uma escolha diante de nós. Então nós podemos escolher agradar a Deus
ou podemos escolher intensamente o nosso próprio caminho, obter o nosso prazer imediato, porém com um breve espaço, um breve tempo, de forma bem rápida, de forma bem curta, de forma passageira, de forma que não vai ser eficiente e de forma que não vai te dar a paz. Se Deus colocou essa escolha diante de nós, escolhamos glorificar o nome dele. E para isso, nós precisamos sujeitar, vigiar o nosso coração, para que ele se incline a obedecer ao Senhor. E eu volto a dizer a você, se você não tiver uma caminhada bíblica com o Senhor, você vai ficar perdida, você vai começar mais um ano perdida. Sabe por quê? Porque qualquer caminho que você escolher, poderá te trazer grandes prejuízos, mas só existe um caminho que vai te trazer a felicidade. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós só podemos ir ao Pai mediante Jesus Cristo. E para que nós chegamos a Jesus Cristo, nós precisamos esmagar o nosso eu. Não é tão fácil assim. Como é difícil obedecer, não é? Como é doído muitas vezes obedecer, mas é um caminho que nos leva à excelência, é um caminho que nos leva a priorizar ao Senhor. Quantas vezes nós erramos no nosso dia a dia? Observe, o ano está chegando. Quais são as resoluções que você tem no seu coração? Quais são as metas que você tem? Às vezes nós vemos tantas mulheres com tantas metas, não é? Meta de ganhar mais dinheiro, meta de fazer um curso diferente, meta de emagrecer, meta para economizar, meta para ser mais amorosa com os filhos, né? Meta para falar menos, porque tem mulher que fala demais. São tantas as metas. E na sua vida espiritual, quais são as metas? Você já começa a parar e pensar, e eu que já quero que você traga a reflexão do dia de hoje. Onde é que você passa o primeiro dia do seu ano? Onde é que você passa o último momento do ano? Nós temos um costume na nossa família, na nossa casa, há muitos anos. Eu penso que há pelo menos uns 30 anos ou mais, que nós passamos todo o último dia do ano em gratidão ao Senhor de joelhos na nossa igreja, agradecendo a Ele pelo ano que passou. E pelo outro que se inicia, nós rogamos a graça dele sobre a nossa vida. Como que você deseja iniciar e passar esse ano? Muita gente passa despercebido, e eu estou falando para as mulheres cristãs. Você não pode seguir o curso desse mundo, você não pode simplesmente deixar o ano passar, mas você precisa refletir, olhar para trás e pensar, tantas áreas. Essas áreas eu ainda não cresci, essas áreas eu ainda não glorifiquei ao meu Deus. Meu Deus, me ajuda para que nesse ano de 2024 eu consiga ser diferente. Esse é o propósito do nosso coração, incliná-lo à obediência ao Senhor. Nós jamais obedeceremos se nós não o amarmos. A Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quando eu falo guardar, não é simplesmente colocar aqui no coração. Porque quando a gente coloca no coração, as ações vêm. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu amo a Deus. As reais motivações do nosso coração é que nos impulsiona, de fato, a pensar de uma forma diferente. Estamos prestes a findar o ano. Prestes. Você não pode passar o ano assim, deixando a vida lhe levar. Você precisa, como uma mulher cristã, pelo menos pensar em algumas coisas que vão te fazer crescer. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Essa deve ser uma meta nobre, um objetivo espiritual singular e constante na sua vida durante todos os anos da sua vida. Esse ano eu terei mais vida de piedade, esse ano eu terei mais vida de oração. Esse ano, se eu não conseguir parar todos os dias para orar, esse ano, quem sou eu para começar o meu dia secular, sem antes buscar a ajuda, a intervenção, a gratidão ao meu Deus, buscar sabedoria, buscar graça, os meios de graça que Deus nos dá. Leitura da Bíblia, oração. Você não pode continuar assim. Esse ano eu me dedicarei ainda mais em dar um bom testemunho. Quantos maus testemunhos nós vemos por aí afora, de mulheres que se dizem cristãs, mas que quando a gente olha o procedimento, o tipo de conversa,
o tipo de vestimenta, as mãos vazias, porque nunca tem tempo para servir ao Senhor, a gente começa a questionar. Será que de fato nós temos priorizado ao Senhor? Será que de fato nós temos inclinado o nosso coração a obedecer ao Senhor? Não tem como obedecer ao Senhor se você não matar a sua velha Cíntia, a sua velha natureza, essa natureza pecaminosa que ainda consiste e permanece nos nossos dias. Então, minha amada, como é que serão as resoluções de ano novo para a sua vida? Salvo exceções notáveis, o ser humano normalmente costuma escolher servir a si mesmo. Você vai querer mais conforto, você vai querer mais descanso, você vai querer ganhar mais coisas que você não ganhou. Mas nós podemos buscar ao Senhor para não continuar fazendo escolhas ou desejos egoístas que nos cercam no nosso dia a dia. E é no nosso dia a dia que a gente vê de fato como é que anda a nossa vida com Deus. É fácil, Cíntia? Não, não é. Josué, por exemplo, já sabia da incapacidade dos seres humanos de escolher corretamente a vontade de buscar ao Senhor. No livro de Josué mesmo, capítulo 24, verso 19, o texto sagrado nos diz assim: não podereis cultuar ao Senhor, porque Ele é Deus santo. Santidade, vida de santidade. Incline o seu coração para ser uma mulher mais santa. Tá difícil a gente ouvir isso nos dias de hoje, não é? Mas a Bíblia diz: sede santa, porque eu sou santo. A Bíblia também diz assim, ó: sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Nós não podemos continuar do mesmo jeito, vendo o ano findar, os fogos chegar, pensar que o que tem de melhor é ir para uma praia e ouvir os grandes fogos na praia. Isso não é nada de melhor na nossa vida, não é? Se você tem essa oportunidade de rever os seus conceitos, de pensar no seu coração, nas suas decisões, independente da sua idade. Nós temos aqui várias mulheres que nos acompanham, né? E eu fico bastante feliz com isso. Jovens solteiras que estão buscando crescer nos caminhos do Senhor, buscar santidade de vida, buscar pureza, buscar dedicação. Nós temos aqui jovens casadas, nós temos aqui mulheres que já são casadas há muitos anos, nós temos aqui viúvas, nós temos mulheres divorciadas, nós temos mulheres solteiras, enfim. O nosso público feminino é diverso. Ele tem uma riqueza em cada uma das idades. As necessidades de cada idade, os desafios de cada idade são diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo. E nós devemos continuar olhando firmemente para o nosso Deus. Josué, chegou uma hora, ainda falando sobre Josué, de que o povo, ele sabia tanto que o coração do povo, o nosso coração não é inclinado para o Senhor, que ele chega ali no início da sua caminhada a chamar o povo, e o povo não queria obedecer a Deus. E depois ele toma uma decisão sincera no seu coração de obediência, que ele diz assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei a quem vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que decisão maravilhosa. Olha que inclinação magnífica para você sujeitar o seu coração. No que depender de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja uma mulher mais santa, seja uma mulher mais equilibrada emocionalmente, seja uma mulher mais dedicada na obra do Senhor, seja uma mulher mais amorosa, mais respeitosa com seu esposo, mais carinhosa com seus filhos. Seja uma mulher que glorifica a Deus, quer seja lá no seu trabalho secular, quer seja dentro do lar, quer seja lavando louça, quer seja pegando a roupa suja quando o filho vê que o cesto de roupa suja está no lugar e ele bota do ladinho. É Deus nos dando mais paciência. Acontece isso aí na sua casa? Ou é só por aqui, por onde eu ando? Os nossos desafios são gigantescos, mas o nosso Deus tem interesse de nos aperfeiçoar. Seja você uma mulher decidida a inclinar o seu coração pela graça de Deus às coisas do Senhor. Escolha as melhores partes sempre. A melhor parte vai ser sempre, sempre, sempre obedecer ao Senhor. E vou repetir o versículo: aquela que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquela que pratica, essa é a que me ama. Você tem sido uma mulher que ama ao Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
Não adianta nada a gente ouvir maravilhosos sermões, inclusive, trazidos pelos nossos amados pastores. E nada muda na nossa vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Senhor. E não importa o que você fez no passado. Não deixe Satanás lhe subjugar, lhe condenar, lhe culpar. Não, confesse ao Senhor. Pode ser o pior de todos os pecados que você considera. Deus tem poder de te perdoar. E você voltar a sentir paz no seu coração. E você voltar a congregar. Você voltar a ser aquela mulher animada, decidida na casa do Senhor, no sentido de servi-lo com alegria para a sua glória, não é? Mas qual é o grande problema que a gente vê nos dias de hoje? Parece que a nossa volição, ou esse desejo de escolha, é sempre rebelde, né? Por que nós dizemos uma coisa e nós fazemos outra? Talvez você questione. Cíntia, mas eu sei disso tudo que você está falando. O grande problema é que eu não faço nada. O que é que está acontecendo? Por que acontece isso? Parece que o nosso desejo, a nossa escolha é sempre disfuncional. E aí você pode perguntar, será que isso é verdade? Eu diria, sim, é verdade. A resposta é sim, você acertou. O nosso coração, naturalmente, ele não vai se inclinar para obedecer. Presta bem atenção com isso, porque senão ele vai lhe enganar. Você vai blindar o seu coração. Todos os erros que você fizer, você vai estar justificando no outro. Você vai dizer assim, ó, eu só fiz isso porque fulano fez isso. Eu só respondi porque ele me provocou. Eu só não cumpri isso porque fulano... E aí você nunca cresce, porque você simplesmente se justifica. Então, a nossa volição ou as nossas escolhas não funcionam como deveria, porque Deus a criou para escolhê-lo. Mas o pecado danificou a nossa vida. Isso é consequência dos efeitos noéticos do pecado. Então, bem-vindo ao nosso mundo. É uma luta diária que eu tenho no meu coração e que você também tem, que você também passa. É através da graça de Deus, mediante a palavra do Senhor, com a ação do Espírito Santo, que eu e você podemos fazer as escolhas certas, a escolha de obedecer a Deus. E quando eu falo obedecer a Deus, não significa que vai estar tudo no mar de rosas, não. Nós passamos pelos vales, pelos desertos da nossa vida. Quem de nós não passa? Quantas vezes nós estamos até mesmo dando algum estudo com um sorriso nos lábios, mas com o coração chorando, por tantas coisas que acontecem dentro da nossa casa e que ninguém sabe, por seu marido que ainda não é cristão, pelo seu filho que tomou decisões contrárias à palavra de Deus, pelo perrengue que você tem muitas vezes com alguns familiares, pela perseguição que você tem no trabalho secular. Eu não sei qual é a situação, por uma doença terminal que você enfrenta. Eu não sei o que está acontecendo com sua vida, mas eu quero te dizer que você pode ter esperança, porque a nossa vida aqui é passageira e curta, e a palavra de Deus diz que no porvir Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Então nós podemos ter esperança, e ainda que nós sofrêssemos, vamos colocar aqui uma média de vida de 80 anos. O que seria 80 anos se comparada à eternidade, não é verdade? Ainda não temos passado por perseguições. Você ainda não sabe qual é o seu limite? E não era para ser assim, mas muitas de nós sempre fazemos escolhas erradas. Pelo caminhar, pela nossa caminhada com o nosso Deus, já era para nós termos uma passada melhor, escolhas melhores, escolhas boas, escolhas excelentes, escolhas que glorifiquem o nome do nosso Deus. Mas como nós nascemos em iniquidade, como nos diz o Salmo 51, verso 5, parece que nossas escolhas estão descompensadas, não é? E talvez você esteja pagando exatamente o preço de escolhas erradas. Todos nós somos livres para fazer escolhas, mas todos nós colheremos o preço das escolhas que nós fizermos. Se você fizer a escolha da obediência, você colherá a bênção. Se você fizer a escolha da desobediência, você vai colher maldição. É o que nos diz a palavra de Deus. Eu tenho certeza que eu e você queremos as bênçãos de Deus para a nossa vida nesse novo ano, não é verdade? E somente pela graça de Deus nós conseguiremos. Talvez você esteja bem entristecida, até mesmo por ser uma serva dedicada do Senhor e por ter padecido exatamente por isso, por ser serva do Deus Altíssimo. Passa injúria, passa difamação, passa perseguição,
queria incentivar você a continuar seguindo ao nosso Deus. Muitas vezes as nossas palavras divergem dos desejos e inclinações mais intensos do nosso coração. Parece que nós falamos uma coisa e nós fazemos outra. Deus vê tudo que nós fazemos. Até aquelas coisas tão boas que você faz e que muitas vezes ninguém vê. Não se esqueça, o nosso Deus toma nota de tudo. E tudo que nós fazemos é para a glória dele. Então continue, prossiga, se você já está fazendo as escolhas conforme os preceitos bíblicos, permaneça. Tem mais mulheres com esse mesmo desejo no coração. E se você nunca pensou nisso, você simplesmente deixou a vida lhe levar, mesmo sendo uma mulher cristã, está na hora de você começar a pensar, eu não posso continuar desse mesmo jeito. Eu não quero atravessar esse ano, findar esse ano, chegar no outro com tanta amargura no meu coração. Mesmo que eu tenha razão, mesmo que muitas pessoas tenham feito tantas coisas ruins para mim, eu vou confessar ao Senhor, eu vou orar, coloque diante do Senhor e não inicie o ano com amargura no seu coração, porque não vale a pena. É como se você quisesse que o outro morresse e você que toma o veneno. Na grande maioria das vezes, as pessoas às vezes nem sabem o que fizeram e você está sofrendo de uma forma intensa e muitas vezes até mesmo desnecessária, porque vale adoecer emocionalmente, vale adoecer espiritualmente, vale adoecer fisicamente, porque nós somos um ser integral e o nosso corpo sente. Então que tal a gente começar um ano diferente? Inclinando o nosso coração, olhando mais o nosso coração do que outras coisas, observando a nossa vida, criando metas que glorifiquem a Deus, alvos para o novo ano, o ano que está chegando. Tantas pessoas que gostariam de estar no seu lugar, não é verdade? E muitas delas já não estão mais por aqui. Então a gente precisa continuar. Nós temos um desejo, meninas, dado por Deus, de sempre trabalhar para a glória dele. E muitas vezes nós também temos um desejo de querer sempre a aprovação dos outros. E isso nem sempre nós temos. Isso não é algo errado, mas quando ele não aparece, que você fica entristecida, se torna algo pecaminoso. Então a gente precisa colocar diante do Senhor e você precisa sempre se perguntar, por que escolhe adorar outros deuses em vez de dedicar-se de todo o coração ao Deus que nós amamos? Por que a gente não inclina o nosso coração para isso? Analise os pensamentos e desejos que cativam o seu coração. Analise a si mesmo. Faça uma reflexão. Muitas de vocês estão de recesso, muitos de vocês vão me assistir depois, porque agora vocês estão de férias, né? Vocês estão curtindo de alguma outra forma. É hora de você refletir, é hora de você agradecer. É hora de você não levar a culpa, o pecado, a condenação, porque o nosso Mestre já pagou tudo isso por nós. Não deixe Satanás colocar isso na sua mente. Se você deslizou, se você se desviou, se você afastou-se do Senhor, busque a Ele em oração, peça perdão e continue a sua jornada com Ele. Nessa jornada, na nossa caminhada, na nossa vida, muitas vezes o próprio pecado nos engana. Nos engana porque coloca os desejos do nosso coração como engrandecimento próprio. E às vezes você se torna o seu próprio Deus. Você já parou para pensar nisso? Tudo é voltado para você e a vida não funciona assim. Não existe só você nesse mundo, não existe só Cíntia nesse mundo. Eu não posso ser a medida de todas as pessoas. É difícil para a gente entender isso, por isso que é difícil obedecer. Você muitas vezes critica, é só você avaliar os outros pela área que você é mais forte. Mas naquelas que você é fraca, e você sabe que existem áreas fracas na sua vida, assim como tem na minha, inclinações, áreas onde eu sou mais propensa a cair, em que o nome do nosso Deus não é engrandecido, que aí eu deixo quietinho ali, para que ninguém observe. E julgo muitas vezes as outras pessoas, como pode? Fulano fez isso? Imagina se fosse eu. Claro, você está falando muitas vezes de áreas que são fortes, porque você quer engrandecer o seu próprio coração. Nós não fomos feitas para isso. Todas nós temos áreas em que costumamos escolher pecar. E muitas vezes pensamentos e ações que não glorificam o nosso Deus. Então, a nossa escolha é de tal modo, muitas vezes determinada a conduta da pessoa ser natural, que muitas vezes nós erramos, e não são poucas as vezes.
É só você parar um pouquinho, é só você pensar um pouquinho, é só você inclinar o seu coração um pouquinho e observar que é exatamente assim que a gente passa os nossos dias. Não apenas escolhemos conscientemente pecar, mas fazemos de forma habitual, de forma diária. E isso atrapalha muito a nossa vida. Então, se você, por exemplo, costuma mentir quando você se vê apertado em alguma situação, isso aí, quando acontecer qualquer situação, você vai cair no mesmo caminho. Para tentar encobrir alguma coisa, o que é que você faz? Mente de novo. Se você sempre come as suas emoções e você está afetada por alguma situação, você vai procurar, através da própria alimentação, engolir as suas emoções e comer, sem mesmo ter fome. Então a gente costuma habitualmente fazer aquilo que o nosso coração inclina para que nós de fato façamos, né? Aí você para e pensa assim, Cindy, mas o que é que eu faço? Busque a Deus, assim como eu também devo buscar. O problema maior que você tem que perceber é o foco que está no seu coração. Como anda o seu coração? Como que você vai sujeitar o seu coração a obedecer? Sendo uma mulher tão rebelde como você muitas vezes é, tão desobediente, tem que dar a última palavra, tem que vencer. Vamos amolecer o nosso coração no sentido de reconhecer as nossas fraquezas e certamente nós agradaremos mais ao Senhor. Paulo escreve, a velha natureza pecaminosa dentro de nós é contrária a Deus. Nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. Romanos capítulo 8, verso 7. Antes de receber, minhas queridas meninas, a salvação em Cristo Jesus, o único resultado possível para mim e para você é escolher o pecado. Mas a partir do momento que Cristo vem habitar em nós, a partir do momento que Ele nos dá um novo coração, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, há duas possibilidades, a de pecar e a de não pecar. A de continuar do mesmo jeito ou a de continuar amando ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Escolha amar ao Senhor, obedecer ao Senhor, ore por isso. Dificilmente a gente ora por isso, né? Quando a gente ora muitas vezes é só pedindo que Deus abençoe no trabalho, que dê mais dinheiro, que dê um carro novo, que dê... Quantas são as orações que você já fez dizendo, Senhor, me ajuda a não pecar, me ajuda a fazer as escolhas certas, ajuda, inclina o meu coração, sujeita o meu coração a obedecer ao Senhor. Volta a repetir, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse de fato é o que me ama. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você vivemos uma batalha constante, uma batalha não externa, mas uma batalha interna. Então, mesmo que eu e você tenhamos um intenso desejo de adorar a Deus, eu e você se pega adorando a vários ídolos do coração. Você sabe disso do que eu estou falando. Às vezes coisas que são bênçãos do Senhor se tornam ídolos do coração para você. Esposo, filhos, trabalho, tudo é bênção de Deus, mas essa não deve ser a razão principal da nossa existência. Eu e você fomos criados para adorar o Senhor e glorificar a Ele. Que tal você ser uma mulher diferente? Romanos capítulo 7, verso 15 diz assim, não entendo o que eu faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Em outras versões diz assim, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. O que é bom eu não faço. Paulo já nos ensina através disso, porque ele lutava contra a própria carne, né? E o bem que ele queria fazer, ele estava certo que não faria. Não é mais ou menos assim que a gente vive? Quantas vezes você já se perguntou, por que ser santo é uma luta tão grande? Por que a vida de santidade é tão árdua? Porque a gente precisa sujeitar o nosso coração à obediência. Essa é uma resposta correta. Por que eu não consigo superar essa situação, seja lá qual for, e começar a viver conforme Deus deseja? Eu até sei aqui, mas ainda não trouxe para o coração e isso ainda não transformou em ação no meu dia a dia. Calma, não desista. Talvez você esteja passando por um processo de santificação e você vai chegar lá. Se você verdadeiramente buscar o Senhor, você vai chegar lá. Nós temos um coração, sim, dividido entre amor e adoração a Deus e ao mundo. E quando eu coloco ao mundo, eu coloco você e tudo mais que existe. O nosso coração precisa ser voltado ao Senhor. Nós cremos nas boas novas de salvação. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você crê nas boas novas de salvação? Você vai dizer sim,
Mas eu e você muitas vezes vive como incrédulos, como mulheres incrédulas. Você acredita nas boas novas. Mas se eu perguntar para você, você acredita que Deus pode transformar a vida do seu filho? Talvez você diga não. Ou talvez você diga sim, mas lá no fundo você não acredita. Você acredita que Deus pode restaurar o seu casamento? Ele veio para salvar o que estava perdido. Se o seu casamento está perdido, se o seu filho está perdido, se você está perdido, ainda há saída, ainda há solução. Não se desespere, não precisa querer tirar a vida, não precisa entrar em depressão, não precisa ficar ansiosa, roendo as unhas. Busque ao Senhor no dia que se chama hoje. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Não inverta esse versículo, como a gente vê o secularismo fazendo e adentrando no nosso meio cristão. Você busca todas as outras coisas. Se sobrar tempo, você busca ao Senhor. O Senhor não precisa de mim e de você, e o Senhor não quer migalhas e nem sobras. O Senhor quer prioridade. Procure identificar os amores conflitantes da sua vida. Se você estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 10. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. E quando eu falo mundo, eu não estou me referindo simplesmente a carnaval, festa da carne, né, que está se aproximando, ou tantas outras coisas mais. O mundo é tudo que não agrada a Deus. Às vezes existe um entulhar de mundanismo dentro do seu coração, que são os seus postes ídolos, que você precisa se avaliar. E só você pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você, eu posso fazer isso pela minha vida. Por isso que eu reforço. Você tem a impressão de que procurou fazer escolhas até certas, mas sem sucesso algum, lembre-se que você está em uma guerra, assim como eu. Estamos lutando contra a nossa própria natureza pecaminosa. E não em uma briga qualquer. Não é tão simples viver um cristianismo autêntico se nós queremos verdadeiramente agradar ao Senhor. E nós não podemos nos igualar com a média tão ralinha. A média é Cristo. Ele diz, sede meus imitadores. Paulo diz, como eu sou de Cristo. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar ser como Ele é. Ser santo como eu sou santo. Então a gente não pode abaixar os preceitos da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, por conta da nossa própria limitação. E você não pode ficar triste, você deve se alegrar, assim como eu. Porque Jesus já triunfou sobre o seu pecado e sobre o meu pecado. Todas essas mazelas e essas lutas que nós levamos, Ele já triunfou, Ele já venceu através da cruz de Cristo. E um dia você também será, assim como eu, inteiramente livre. Estaremos do lado do Pai, glorificando a Ele sem essa natureza mais pecaminosa, com uma natureza perfeita, imitada pelo próprio Cristo, né? A obra de Deus é sempre a melhor para que eu e você siga, minha querida mulher. Porque é que Deus produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade? Filipenses capítulo 2, versículo 3. A disposição de Deus de continuar a realizar em nós tudo o que Ele deseja é a nossa única esperança. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Enche o seu coração de alegria nesse finalzinho de ano, de expectativa. Renda-se aos pés do Pai. Mesmo que a sua vida não esteja tão boa assim, mesmo que o seu casamento não esteja tão bom assim, mesmo que você continue sem nem saber, nem ter começado a namorar, como temos algumas jovens aqui que nos ouvem, acha que não chegou o varão, vai chegar. Se Deus colocou o desejo no seu coração é porque Ele preparou um para você, não é verdade? Aquelas que estão viúvas, aquelas que estão se sentindo mais sozinhas, o nosso Deus nos dá a esperança, porque Ele não desiste de nós. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, Deus realiza a obra dEle ao mudar os meus desejos, os seus desejos, os meus pensamentos, os seus pensamentos, as nossas inclinações ou propensões. Cíntia, mas eu tenho inclinação para isso. Deus pode mudar a sua vida. A nossa esperança é que Deus disponibiliza a sua graça infinita, maravilhosa sobre nós e não desiste de nós. As nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas inclinações, na verdade é o que dá origem às nossas ações.
E ele o faz ao convencê-lo de que você já é amada, querida mulher. Você é amada e você já foi perdoada por ele. Por que andas tão triste? O ano está se encerrando. Deus nos dá uma nova chance. Visto que você já é amada por ele, você não precisa mais tentar se justificar. E muito menos provar para os outros que você é aceitável. Você não precisa ficar com essa estima tão baixa, querendo que os outros lhe valorizem. Cristo já me aceitou, Cristo já te aceitou. Cabe a Deus levá-lo a você crer nessas verdades bíblicas. E cabe a você responder com fé a tudo que ele fez em seu favor e continuar a lutar contra a incredulidade do nosso coração. Sendo assim, nós certamente inclinaremos o nosso coração a obedecer, não apenas uma vez, mas a cada dia do ano. Temos um desafio à frente? Temos. Lutamos contra o secularismo, lutamos contra o mundanismo, lutamos contra o feminismo, não é? Lutamos contra a incredulidade, lutamos contra os ídolos do nosso coração, mas há esperança para nós, porque Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos procurar ser uma mulher diferente? Vamos deixar morrer essa velha mulher nesse ano que está se findando? Vamos pedir perdão ao Senhor e vamos prosseguir a nossa vida de uma forma que agrade mais ao Senhor, que adore mais ao Senhor, sujeitando o nosso coração, inclinando o nosso coração à obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Todos os dias do ano nós teremos uma luta diária, mas com a nossa caminhada bíblica nós seremos desafiados pela palavra de Deus. É por isso que você não pode deixar de adquirir esse livro, ler o nosso coração. Ele muda a nossa vida, ele continua fazendo o maior de todos os milagres, que é exatamente esse, a mudança de vida. Então, enchamos o nosso coração de esperança, façamos as melhores escolhas. Comecemos o ano com a nossa caminhada bíblica, todos os dias, tendo o nosso devocional, o nosso momento com Deus, a nossa leitura diária. E eu tenho certeza, e você vai experimentar disso, de que você será uma mulher totalmente diferente. Afinal de contas, aquela que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, ou seja, os pratica, essa de fato é a mulher que ama ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te fortaleça, encha o meu e o teu coração de esperança, para que nós possamos desejar ardentemente, adorar, engrandecer, quebrar os postes ídolos do nosso coração. Isso quem faz é o Senhor, através desses preciosos ensinamentos. E fazer com que eu e você o adore livremente, para a glória do nome dEle. E antes da gente encerrar, eu não poderia deixar de transmitir alguns abracinhos mais que especiais. O primeiro deles vai para a minha amada filha Raquel. Raquelzinha, hoje completando 17 anos, quase chegando à maioridade. Minha querida filha, não há alegria maior do que saber que os nossos filhos andam na verdade. Você é uma moça inteligente, bonita, ativa, não é? Tem uma liderança, tem um desejo de continuar seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Eu louvo a Deus por sua vida. E o que eu posso desejar é que as bênçãos do Senhor prossigam sobre o seu caminhar dia após dia. Obrigado por alegrar os nossos dias na nossa casa, na nossa família. E que Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo o mal. A mãe, ó, te ama. Feliz aniversário, querida. Deus te abençoe muito, muito, muito. Você é preciosa, viu? Deus te abençoe. Um abraço especial também para muitas mulheres que nós revimos agora nas férias. Nossas queridas aí em Campo Formoso. Foi uma alegria poder ter cada uma de vocês. De forma especial a minha família, como eu já falei, a minha mãe, as minhas irmãs, né? Tia Dália, tia Deci, tia Vânia, tia Linda. Olha quantas tias aí, não é? Nós também queremos deixar, eu quero deixar um abraço especial para você, viu, Bia? Conheci você aí na nossa amada Igreja Betel, né? Junto com a Mônica. E você me disse que nos ouve toda quarta-feira e tem sido abençoada. Louvado seja Deus por sua vida, pelos ensinamentos, né? Que você continue aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus, né? Abracinhos para vocês, Solange, Vivi, Bia, Mônica, Marcinha. Tantas são as mulheres que têm nos acompanhado na tarde das mulheres aí dessa amada região. Também para vocês, queridas da região aí de Petrolina, que têm nos acompanhado. Satisfação grande ter vocês. Da região aí de Cuiabá, Mato Grosso,
da região de São Paulo também, aqui da minha amada Bahia, de Salvador, de forma mais específica. Senhor do Bonfim, né, Kátia? Deus continue abençoando sua vida e na pessoa de Kátia, todas vocês, Ana Cotinha, Noélia, tantas outras que nos acompanham também. Jerusa em Piritiba, Tirza, Jailda, representando as mulheres da Chapada Diamantina, também as meninas da Sinodal Sergipe, que têm sempre nos acompanhado, da IPB Nova Lima, da região norte aí, não é Socorro, Elisete, da região sul, que sempre também nos acompanham. Como é maravilhoso ter a audiência de vocês, mulheres mineiras, mulheres da região norte, sul, sudeste, de todo amado Brasil. E aquelas que estão fora do Brasil, que também têm nos acompanhado, né? Raquel aí em Portugal, também a Vitória aí no Canadá, a Lídia nos Estados Unidos. É uma grande satisfação ter cada uma de vocês aprendendo mais a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Recebam o nosso abracinho, hoje sem as flores do meu jardim, mas com essa paisagem linda, maravilhosa que Deus tem nos dado. E eu aguardo por vocês na próxima semana, desejando desde já o quê? Feliz Ano Novo. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência e que o nosso Deus abençoe a sua vida de forma abundante. Vou repetir. Feliz Ano Novo, amada mulher da Tarde das Mulheres. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo ano, hein? Se Deus assim nos permitir, que já será na próxima semana. Um grande abraço.